Glória a Deus, queridos. Paz do Senhor Jesus. Está conosco o Alex. Cadê o Alex? A claridade das portas está deixando eu enxergar. Ali. Oi, Alex. Eu não vou pedir para ficar de pé, porque o Alex está numa cadeira de rodas, provisoriamente. Mas o Alex, quantos lembram que nós oramos por ele, intercedemos, ele era motorista de uma Scania, né, de um caminhão, sofreu um acidente, ficou 4 horas preso nas ferragens, e Deus o livrou, né, quebrou o braço, perna, mas já tá quase jogando bola. Né? Deus é bom, né? E a gente fica muito feliz em ver você de volta aqui com a gente, servindo ao Senhor. Outra pessoa que está se recuperando assim rapidamente é a irmã Abadia. Ela tem 83 anos, pegou Covid, saiu. De 83 anos, de todos os entubados, a irmã Abadia foi a única que saiu viva. E você sabe por que ela saiu viva? Porque você orou por ela. Muito pode a oração do justo pela sua eficácia. Por isso, queridos, entenda isto, entenda este princípio. O tempo que você gasta orando não é um tempo perdido, não é gasto, é investimento. Invista em oração pela sua família, pelos seus amigos, pela cidade, pelo Brasil, pela igreja, né? Porque o poder da oração muda circunstâncias, move nação, liberta vidas, né? E nós somos intercessores. Quantos guerreiros nós temos aqui? Em nome de Jesus. Eu ando um pouco abatido com fadiga, né? Fiz alguns exames e eu preciso repor algumas vitaminas, hormônio. Estou acabando de fazer os exames, né? Mas está me dando falta de ar muitas vezes. Acho que também é muito em decorrência de tudo isso que a gente está passando, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque algumas irmãs veem a gente abatido, já acham que a gente perdeu a unção. Outros acham que o diabo está destruindo a vida da gente. Outros acham que o problema é a política. Né? Não tem problema comigo, né? Nenhum. O único problema chama-se problema de veia. Né, Delciro? Delciro com... Olha aí, ó, jovem. Né? Quem dera se eu tivesse o vigor do Delciro, né? Mas eu fiz uma série de exames, eu preciso repor uma série é interessante isso, né? O exame que eu fiz fala que tem vitamina que não adianta eu tomar porque o meu organismo não absorve. Então tem que fazer um outro procedimento lá que eu não sei qual que vai fazer, né? Mas a gente eu tomo suplemento, tomo vitamina, né? E o exame falou que meu organismo não absorve. Eu posso tomar que não resolve, né? E a gente fica tomando achando que está resolvendo, está gastando dinheiro, está jogando dinheiro fora, né? Mas o meu cansaço, o meu abatimento é por causa da idade, viu, gente? Não tenho nenhum outro problema, não. Abra comigo. Amém. Amém. Vamos ler Josué 1. Quantos guerreiros eu tenho aqui? Josué, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Do versículo 1 até o 9. Todo mundo achou? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora,
este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. É ela, Senhor, que norteia os nossos caminhos, é ela que abre as nossas mentes, é ela, Senhor, ó Deus, que dirige as nossas vidas, e nós sabemos, ó Deus, que ela é o único alimento para a nossa alma, Senhor. Deus fala conosco, ministra em nossas vidas, nos orienta, Senhor. Se nós estamos aqui, Pai, se nós saímos das nossas casas nessas manhã, ó Deus, para estar aqui é porque nós temos sede da Tua palavra. Ó Deus, nós temos necessidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de sermos edificados por Ti, Senhor. Nós não queremos ter uma vida comum, ó Deus, uma vida qualquer, mas nós queremos ter uma vida segundo a Tua vontade, Senhor. É para isso que nós estamos aqui, Senhor, para que Teu Espírito ministre em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Moisés está começando o ministério dele. Moisés está começando o trabalho dele como líder, né? Até então, ele era um ajudante. Até então, ele era um estagiário, né? E agora ele deixa de ser um estagiário, de ser um ajudante, para se tornar o líder, para se tornar o responsável pelo ministério dele, pelo chamado dele. Até então, Moisés dava as ordens e ele obedecia. Mas daqui para frente, agora, ele vai ter que assumir a própria vida, né? Ele que vai ter que fazer as coisas acontecerem, né? E na nossa vida é mais ou menos assim também. A gente muitas vezes está na casa do pai e fica ali sossegado, né? Estudando, trabalhando, mas é o pai que decide as coisas. E, de repente, você é que tem que resolver as coisas, né? É você que tem que assumir a responsabilidade, é você que tem que fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que, de uma forma ou outra, todos nós, em algum tempo na nossa vida, vamos ter que entrar nessa realidade. Nós nos tornarmos responsáveis pela nossa vida, responsáveis em fazer as coisas acontecer. Talvez no ministério também, a gente fica muito tempo ajudando alguém e, de repente, Deus nos chama para liderar alguma coisa, para assumir alguma coisa, né? Até então, você tinha lá um líder, um pastor, um líder de célula, alguém que dava a direção e você obedecia, né? Você seguia. Mas aí Deus te chama para assumir, fazer algo. E é você que vai ter que resolver. E, queridos, isso é bênção e todos nós temos que passar por isso na vida. Assumir as nossas responsabilidades. Assumir a liderança da nossa vida. Assumir a nossa própria vida. É isso que Deus
tem para você. Seja na área familiar, seja na área ministerial, seja na igreja, na área profissional. Alô? Agora ficou bonito. Deus te chamou para liderar. Amém? Menos dia ou mais dia, em qualquer circunstância da sua vida, Deus te chamou para liderar, Deus te chamou para prevalecer, Deus te chamou para que você se levante de alguma forma, seja na família, seja na igreja, seja no seu serviço, mas que você se levante. Amém? Um dia perguntaram assim para mim, pastor, como viver neste mundo, o mundo do jeito que está, como que a gente vive? Um grupo de jovens me perguntou, né? E eu disse para eles, na vida você tem duas opções. Ou você influencia, ou é influenciado. Na vida, ou você é o líder que comanda, ou você vai apenas seguir alguém. Na vida, ou você resolve que você vai fazer a diferença e vai influenciar, ou você vai deixar alguém te comandar. E eu estou aqui para dizer para você nesta manhã que Deus te chamou para liderar. Não sei o quê, mas Deus te chamou para liderar. Liderar na sua casa, liderar na igreja, liderar no seu trabalho, liderar na onde você estiver. Deus te chamou para prevalecer, para liderar, para comandar, para prevalecer, para influenciar. Jamais apenas para baixar a cabeça e seguir alguém. Você é um líder porque você é servo do Deus Altíssimo. Amém? Assim como Moisés, Deus levantou Moisés, Deus também tem um chamado na sua vida, e Ele te levanta, e o chamado dEle é para que você se levante com autoridade e prevaleça no meio em que você vive, amém? Mas tem um princípio, e eu queria justamente comentar alguns princípios que tem neste texto, e o primeiro princípio é que Deus ressalta que Josué foi servidor de Moisés. Antes dele liderar, ele serviu. A unção que você serve é a unção que você recebe. Tem uma frase que muitos pregadores dizem, né? Que a unção que você honra é a unção que você recebe, né? Eu acho que isso é um pouco mais profundo do que honrar, servir. E a unção que você serve é a unção que você recebe. Se existe um homem de Deus, sirva ele, você vai aprender com ele, a unção dele vai passar para você. Se existe uma mulher de Deus, sirva ela, e a unção dela vai passar para você. Quando você serve alguém, aquela unção que está sobre a pessoa passa para a sua vida. Outra coisa é ter espírito de servo. Somente quem serviu, quem foi servo, tem espírito de servo. Muitas vezes as pessoas querem servir a Deus, eu amo uma frase do Otmani que fala assim, muitos querem servir a Deus, poucos têm um coração de servo. Olha como é forte. Muitos querem servir a Deus, poucos têm um coração de servo. Quando você serve alguém, o mais importante que acontece na sua vida é desenvolver dentro de você um coração de servo. Nós estamos aqui para servir. Ninguém vive para ser servido. Tem gente que já parece que ele quer na vida, ele quer acontecer, ele quer que todo mundo serve, ele quer mandar, ele quer prevalecer, ele acha que Deus chamou ele para isso. Eu nunca vi um ministério com essas características prevalecer por muito tempo. Eu nunca vi ninguém com essas características prosperar na vida. Porque a característica correta de Deus é servir. Por isso que é muito importante você servir alguém antes, para que você aprenda a ter um coração de servo. Nós estamos aqui para servir. A gente coloca filho no mundo, é para servir os filhos. Não é para o filho servir a gente.
Aí eles vão servir os filhos deles. Mas a gente serve, por isso que a Bíblia fala para honrar pai e mãe. Amém? É servir. Né? Nós servimos os filhos, não é os filhos que têm que nos servir. Né? Um patrão, ele trabalha para servir os funcionários. E um patrão bom que tem um coração de servo, ele faz com que todas aquelas pessoas que trabalham com ele sejam bem-sucedidas, sejam abençoadas. Porque um patrão bom, ele não sustenta apenas a casa dele. Ele sustenta a casa de todos aqueles. Se ele conseguiu abrir uma empresa e ter uma empresa, e montar uma empresa, e contratou bastante gente, pensa comigo, ele tá conseguindo proporcionar para todas aquelas pessoas uma condição de vida. Vocês concordam comigo? Por isso que tem que ter um patrão abençoado, aquele que serve as pessoas. Amém? Um líder de célula, ele foi chamado para servir. Por quê? Muitas vezes você tem que deixar a sua casa, você tem que deixar o seu conforto, você tem que deixar o seu sofá para sair e lá na casa daquela outra pessoa dar um conselho e conversar. Mesmo quando você sabe que aquele conselho não vai funcionar, né? Tem uns que falam, meu Deus, eu sei que não vai dar, que eu vou lá, vou conversar, mas não vai funcionar. Eu já fui mais 30 vezes antes. Né? Tinha um casal que eu ia, ficava até 2 horas da manhã na casa deles conversando. A conversa era sempre a mesma. Eu joguei o banquinho nela. Por que você jogou o banquinho nela? Ah, porque ele arrancou a porta do guarda-roupa e jogou em mim. Mas por que você jogou a porta do guarda-roupa em mim? Ah, porque não sei o que, e não sei o que mais. Né? A vontade, muitas vezes, fala assim, tchau. Vai cuidar da sua vida, vocês não têm. Mas não. A gente está lá para quê? Para servir, para orar. Quantas pessoas ligam, te procura. Quando uma pessoa te procura, é porque ela quer algo de você. Quando uma pessoa te procura para que você dê um conselho para ela, é porque ela quer ouvir algo de você. E Deus te chamou para servir. Amém? E não tem privilégio melhor nessa vida do que você servir alguém. O inverso de servir é ter uma vida egocêntrica, uma vida egoísta, viver só para si. A pessoa que faz assim, lá no final, ela não tem sentido na vida dela. A pessoa que vive só para ela, só para o prazer da vida dela, só para as coisas dela, chega lá na frente, ela não tem amigos, ela não tem prazer, ela não tem relacionamento, ela não fez nada e não construiu nada, e não tem nada em que ela possa dizer assim, eu fiz algo. Por isso que liderança e ser líder e ser servo é redundância, e ser crente é servir. Olha para o teu irmão assim de longe, fala para ele com um olhar, porque você está com uma máscara, né? Não tem jeito de falar, né? Mas olha para ele que já vai saber o que você está falando. Deus te chamou para servir. Faz assim, ó, com a sobrancelha. Né? Deus para servir. Né? O princípio de Deus, agora está em moda, né? Até no meio empresarial, liderança servidora, né? Não é assim, André? Liderança que serve, hein? Isso aí, ó. Tem até livros a respeito, né? Por quê? Porque é para servir. Amém? A gente fala muito questão de casamento, quem quer ser feliz, quem quer ter razão nunca é feliz, né? E todo casamento a gente fala isso, né? Quer ser feliz, faça a tua esposa feliz. Quer ser feliz, faça teu esposo feliz. No casamento a gente fala essas coisas. Mas, na verdade, você casa para servir o cônjuge. Não é para ser servido. Casamento que fica os dois cobrando servidão do outro, não vira nada. Casamento, se você não quer servir, não casa. Porque casamento é servir. É fazer a vontade do outro. É dar umas rosnadas assim, né? Mas você serve. Amém? E quanto mais você serve, melhor fica o seu relacionamento. Amém? Casamento com cobrança, que a pessoa passa a vida cobrando os seus direitos, tende ao fracasso. Deus não te chamou para ficar
cobrando os seus direitos, mas para servir, para dar, não é? Por isso que a Bíblia chega ao ponto de dizer que o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à esposa, e o corpo da esposa não pertence à esposa, mas pertence ao marido. Olha que interessante. Quando você casa, nem o teu corpo é teu. Né? Por quê? Porque é para servir. Amém? Amém? Aí a Bíblia fala assim, que você... Aí o Senhor fala assim, todo lugar que você pisar, eu vou te dar. Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, olha que promessa tremenda, eu vou te dar. Deus só não disse assim, vou limpar e vou desocupar para você entrar. Ele não disse isso. Ele não falou assim, ó, todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, eu vou limpar, tirar todo o que tiver de ruim lá, deixar prontinho para você botar a plantinha dos teus pés e tomar posse. Ele falou isso? E a gente muitas vezes só bota o pezinho, a gente gosta de um ato profético, né? Bota o pezinho nos lugares assim e fala, tome posse em nome de Jesus. Né? Mas colocar a planta dos pés ali significava desalojar povos. Era guerrear contra povos terríveis. Povos que matavam os próprios filhos, queimados em sacrifício. Pessoas, povos endemoniados. Por que Deus mandou limpar a terra e tirar? Porque aqueles povos viviam debaixo de um poder maligno muito grande. Moloque, por exemplo, que vem a palavra moleque, vem de Moloque. Aí muita gente fala para nem chamar os filhos de moleque, eu aconselho mesmo, não chama de menino. Né? Se você for português, chama de puto, não tem problema. Então o pessoal de Portugal que ouve a gente. Né? Aí se você é de Portugal, chama o menininho de puto, lá não tem problema, que você não pode chamar de puto, né? Chama de menino. É verdade. Né? Um dia eu estava conversando com uma irmã que morava em Portugal, e conversando com ela, eu falei, mas é muito diferente a língua lá, né? Aí ela foi falando tal, eu falei, mas como que você chama o seu menino, né? Você chama de puto? Chamo, ué, lá é o normal. E como que você fala assim que você vai limpar o bumbum dele? Ele falou, limpar o rabo. Olha como que é cultura, né? E é português, né? Aí eu comecei a rir, não parava mais, né? Porque aí eu já fiz a frase, né? Eu já compus a frase, né? Puto, vem cá que eu vou limpar teu rabo. Aqui no Brasil é um palavrão, né? Lá é normal, né? Putinho, vem cá que eu vou limpar teu rabo. Olha que coisa... Mas lá é normal, né? Lá é normal. Pegar uma bicha lá é normal. Lá é fila, né, gente? Lá você vai pegar uma fila, você fala pegar uma bicha, né? Eu estava no aeroporto lá em Moçambique, para vir embora, e tinha um português, baixinho desse tamanho, e tinha um muçulmano enorme, grande. E esse muçulmano brigando com o português falava assim para o português, eu peguei a bicha primeiro. Eu peguei a bicha primeiro. E eu tentando caçar meu celular, porque eu queria filmar. Ia bombar na internet. Eu falei, muçulmano pegando a bicha. Primeiro, né? Mas lá a bicha é fila, né? Então, agora nem esqueci mais o que eu estou falando, meu Deus do céu. Todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, o Senhor te dá por herança. O que significa isso? Conquista, querido. Não é só botar o pezinho e Deus te dá, não. Tem gente que, eu botei o pezinho e Deus me deu. Vou lá, faço um ato profético, tomei. Não, é conquista. Deus te chama para conquistar território e desalojar tudo aquilo que é do diabo daquele lugar. Amém? Você entra numa casa
E o Senhor vai te dar aquela família por herança, uma família que você vai conquistar. Não é só ir lá botar o pezinho e falar, essa família agora é de Jesus, eu tomei posse. Não. Ali você vai ter que lutar com libertação, lutar com aquelas vidas, ministrar a palavra, discipular, orar, ministrar, para que aquela casa seja totalmente limpa das influências malignas, dos ensinamentos do diabo, e ali seja estabelecido o reino de Deus. Amém? Então você toma posse daquele lugar, não é só botando o pé, você bota o pé. E a hora que você bota o pé, começa a guerra. Amém? A coisa começa botando o pé, mas você bota o pé e começa a guerra. Hoje, a nossa guerra não é como a de Josué, que ele tinha que ir e guerrear mesmo, com flecha, com arco, com tudo aquilo, para desalojar aqueles povos, que eram povos terríveis. Eu estava falando de Moloque, Moloque tinha uma estátua de bronze, enorme, e tinha um buraco embaixo que eles botavam fogo, e essa estátua tinha os braços assim, ó, e o pai ia lá e botava o filho nos braços daquela estátua de bronze pegando fogo. É inadmissível uma coisa dessa, é coisa de Satanás. Ver um filho queimando nos braços de uma estátua de bronze. Eu tenho filho, neto, eu não consigo nem conceber uma coisa dessa, né? E tinham muitas outras práticas malignas. Então a gente fala, por que Deus tirou aqueles povinhos tadinhos daquele lugar? Não eram povinhos tadinhos, eram pessoas malignas que acabaram, de alguma forma, conseguindo contaminar o povo de Israel. Então tem muita coisa maligna que, se você não for ganhar aquele território e prevalecer sobre aquele território, aquilo ali vai prevalecer sobre você. Aquela situação vai prevalecer sobre você. Então nós temos o que lutar. Brodowski é o nosso território. Deus nos colocou aqui e nós botamos a planta dos nossos pés aqui há muitos anos atrás e tomamos por herança. Mas estamos guerreando até hoje. Cada casa é uma batalha, cada coração é uma batalha. E nós temos que arrancar muitas vezes as vidas das garras do inimigo. E Deus te chamou para isso. Amém? Deus te chamou para desalojar demônios. Deus te chamou para quebrar sofismas. Deus te chamou para tirar todo espírito de engano. Por isso que ele fala assim, vai lá, bota a planta dos teus pés que eu vou te entregar. Entra na guerra que eu sou contigo. Entra na guerra porque eu vou te enfrentar. E cada pessoa que se entregar a Jesus é um território vencido. Cada pessoa que se rende a Jesus é um território aonde você colocou a planta dos pés, e aquilo ali virou herança do Senhor. Amém? Cada território, onde você vai, e você vai ali, e ora, e implantou o reino de Deus, é vitória para o Senhor. Amém? Aí ele fala assim, olha a promessa, ninguém poderá te resistir. Olha para o teu irmão assim, faz assim, para ele que já sabe o que você está dizendo. Eu vou falar e você só olha. Ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Se você serve a Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ninguém poderá te resistir. Você sabe com o que o diabo trabalha? Com a dúvida. Quem aqui é falho? Quem é que dá uma pisada na bola pelo menos uma vez por dia? Quem é que tem um pensamentinho que não queria ter? Nós somos assim, queridos. E Deus nunca teve expectativa de que você não fosse assim. Nós somos falhos. E o diabo, então, ele usa isso para dizer assim, você não vai prevalecer. Com esse jeito que você é, não adianta. O diabo vai pisar no teu pescoço. Você vai levar tinta. E a gente acredita. Né? Se você está debaixo do sangue de Jesus, se você aceitou Jesus, se você é servo do Deus Altíssimo, ninguém poderá te resistir. Não são as tuas falhas que te impedem. Amém? Muitas vezes o diabo consegue nos intimidar. E intimidados, nós ficamos parados. Se Deus tivesse alguma pretensão de usar só os perfeitos, Ele faria uma obra na nossa vida para que nós nos tornássemos pessoas perfeitas.
Mas vocês lembram daquele problema de Paulo, com o espinho na carne, por 3 vezes? Ele orou ao Senhor, e o Senhor falou assim, Paulo, eu não vou tirar o espinho, né? Para você não ficar soberbo, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe por quê que Deus permite que você seja falho? Gente, não é viver uma vida degradada, né? Não é isso que eu estou falando. Porque aquela pessoa que tem consciência das suas falhas, toda vez que Deus usa ela, ela glorifica a Deus. Que ela fala assim, eu não. De mim não vem isso, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho qualidade, eu não tenho condição. Então ele dá glória ao Senhor. Porque aquele que não deu glória a Deus e pegou a glória para si, o que aconteceu com ele? Foi morreu cheio de vermes, não é? Foi Herodes, não é? Então, Deus mantém você falho para que quando Deus te usar, você glorifique a Ele e não roube a glória para si. Você me entende? Mas o que o diabo faz? Ele faz um trabalho inverso. Ele fala assim, você é falho, você é limitado. Você vai falar de Jesus para fulano, você não cuidou da sua vida ainda. Você vai orar, você vai botar a mão na cabeça da pessoa, quem é você? O diabo vai passar para você. O diabo passa para você nada, ser lavado com o sangue de Jesus. Amém? Ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Eu tinha um tio que foi médium. E ele várias vezes ele ficava endemoniado durante a noite. E a minha tia, em toda a simplicidade dela, porque ela não tinha instrução, ela orava e clamava a Jesus. E o diabo saía. E ela falava para mim, ela botava a mão na cabeça dele e orava durante a madrugada. Não é? E ela mesmo, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu expliquei para ela como fazer, e ela fazia. E o diabo ia. Sabe por quê, queridos? Porque o sangue de Jesus tem poder. Amém? O poder não está na sua performance espiritual. O poder está no sangue de Jesus. Amém? Mas aí ele fala assim, e é interessante porque ele fala várias vezes, 3 vezes, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Uma hora ele fala assim, seja forte e muito corajoso. Uma coisa que nós não podemos ter e que não dá certo na nossa vida é a covardia. A Bíblia fala que até que os covardes não vão herdar o reino de Deus. Coragem não é ausência do medo. Coragem não é ausência do medo. Coragem é você ir para frente apesar do medo. E Deus está falando para você ser forte. Ele não está falando assim, eu vou te fortalecer, fica tranquilo que eu vou te fortalecer. Ele te fortalece, o Espírito Santo está com você. Mas aqui ele está dizendo, seja forte. Ele está te dando uma ordem, seja forte. E você tem que dizer, eu sou forte. E eu vou enfrentar. Nem que se as pernas tiverem, eu vou enfrentar. O que você não pode é retroceder. O que você não pode é voltar atrás. O que você não pode é ficar choramingando. Crente que fica choramingando não chega a lugar nenhum. Crente que fica murmurando não vai para lado nenhum, não conquista nada. Crente que fica com ai, ui, não vai para lugar nenhum. Você tem que dizer, eu vou enfrentar, eu sou forte, eu vou vencer. Eu gostei do que o Mateus disse aqui semana passada, Mateus 4. Ele falou assim que quando você tem um plano B, o negócio dá errado. Amei o que ele falou. Porque Abraão teve um plano B, né? Se Sara, Deus falou que Sara vai engravidar. Está demorando muito? Vamos arrumar um Ismael. Olha lá, o Ismael está até hoje lá dando trabalho. Amém? Crente não trabalha com plano B. Amém? Crente não trabalha com plano B. Eliseu, quando Elias chamou ele, o que ele fez?
Já queimou tudo, fez churrasco, não é? Já acabou a profissão passada dele, ele já acabou tudo. Ele falou assim, ou eu vou ser profeta ou estou falido. já que matou os bois, fez churrasco, catou os negócios. Então, quem trabalha com plano B não vence. Casal que fica assim, se não der certo eu vou largar. Se der certo eu vou largar. Não dá certo. Camarada que monta um negócio e fala assim, se não funcionar eu vou fechar. Vai fechar. Nunca trabalhe com plano B. Eu vou vencer. Eu sou forte e vou vencer. Eu vou vencer. Minha vida vai dar certo. Eu sou corajoso. Vou para frente. Eu montei, eu já contei aqui milhares de vezes. Eu montei uma fábrica de costura sem nunca ter visto uma máquina na minha frente. É lógico que deu errado. E o dinheiro que eu tinha na poupança, eu fui gastando, pagando as costureiras, e chegou uma hora que não tinha dinheiro. As máquinas na sala da minha casa, montei a fábrica na sala da minha casa, que não tinha naquela época salão para alugar em Brodowski. Eu não tinha dinheiro para continuar, eu não tinha ali, e eu não sabia daquele negócio. E eu ficava assim, eu fiquei 3 meses assim, no quarto. Eu ia lá no quarto toda hora. Ai, Jesus. Ai, Jesus. O que eu fui fazer? Ai, Jesus. 3 meses eu fiquei assim, Jesus, o que o Senhor foi deixar fazer isso? Por que o Senhor não me impediu? Aí, meu filho, um dia eu peguei, ajoelhei e falei assim, Senhor, se eu errei, o Senhor me perdoa. Se eu fui irresponsável, inconsequente, o Senhor me perdoa. Mas agora eu não tenho como voltar atrás. Essa fábrica vai ter que dar certo. Ela vai funcionar. Essa fábrica vai funcionar. Levantei, cheguei na sala, que era facinho orar, né? Que eu ia no quarto, na sala, com outro espírito. Falei para a Sueli, que hoje é a Sueli do Brusa, né? Falei, me ensina a mexer no overlock. Ela falou, você? Eu falei, eu. Eu aprendi e comecei a trabalhar no overlock. E aquela fábrica foi para frente. Deu certo e deu dinheiro. E vendi ela depois por um bom dinheiro e não saí de derrotado daquilo. Deus não te... Mesmo que você tenha sido assim que nem eu, inconsequente, meio sem noção, Deus te honra. Sabe por quê, queridos? O que a gente não pode é ter plano B. Se não der certo, eu desisto. Desiste nada, vai para frente que vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? A sua vida dá certo, e Deus te chamou para dar certo. Deus te chamou para prosperar. Deus te chamou para vencer. Por isso ele fala assim, ser forte e corajoso. Você tem que falar para você mesmo. Eu sou forte, e eu sou corajoso, e eu vou vencer. Porque a hora que o diabo lançar a dúvida do medo, começar a lançar medo, lançar não sei o quê, você vai falar, eu não aceito porque eu sou forte e corajoso. Porque o que o diabo trabalha é com o nosso medo, com a nossa dúvida. E se você deixar, o diabo vai trabalhando com dúvida, vai trabalhando com medo. E você então vai se entregando. Por isso que Deus fala para Moisés, seja forte e muito corajoso. Você vai vencer. Porque Deus, eu falo isso muito, Deus transforma até derrota em vitória. Deus transforma até tragédia em bênção. Porque o teu Deus é Deus de vitória. A gente nunca vai entender tudo que Deus faz. A gente nunca vai entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Você nunca vai entender. Se você ler a história de José, você vai entender Deus. Porque é engraçado isso, né? Quando você lê a história de José, você entende Deus. Porque José, ele é vendido, ele é colocado os irmãos colocam ele num buraco, tira do buraco, vende como escravo ele é caluniado, ele é preso. Então, olha,
Deu, o caminho da bênção na vida de José foi só de desgraça. Como pode um caminho só de desgraça levar a bênção? Aí você entende Deus. Desgraça, 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 desgraça. Governador do Egito. Até aquilo que você acha que é ruim na sua vida, é Deus transformando em bênção para você. Amém? Por isso que ele fala, seja forte e corajoso. O Senhor é contigo. Se Jesus morreu na cruz, presta atenção, se ele deu a vida dele na cruz por você, porque ele te ama. E ele não abre mão de você por qualquer coisa. Se Jesus morreu na cruz por você, é porque ele te tem em grande estima, em amor. Se Jesus morreu na cruz por você, ele foi capaz de fazer isso. Você não é qualquer pessoa para ele. Você é muito importante. Você vale o sangue do Filho de Deus. Eles falam que todo homem tem um preço. Eu tenho um preço. O meu preço, o sangue do Filho de Deus. Sabe quanto que você custa? Você custa o sangue do Filho de Deus. Se alguém puder pagar isso, te leva. Mas o teu valor é o valor, você foi comprado com sangue. Sangue do único Filho de Deus. E aí ele fala assim, uma coisa muito interessante para terminar. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem quer ser próspero e bem-sucedido? Preste atenção no que eu vou dizer. Efésios 2, 8, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Se não me engano é Efésios 2, 8, 9, alguma coisa assim. Vou repetir. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é que te salva. Teve pessoas que eu orei por ela no último minuto da vida dela. E eu orei e ela partiu. E ela não foi uma boa pessoa. Mas ela se arrependeu nos últimos minutos da vida dela. E Jesus a salvou. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é infinita. A gente é salvo pela graça. O perdão é pela graça. A pessoa peca e Jesus perdoa. Ela se arrepende, Jesus perdoa. A pessoa peca de novo, ela chora e se arrepende, Jesus perdoa. E ele falou assim, quantas vezes você deve perdoar uma pessoa? 70 vezes 7. Se ele falou que é para perdoar 70 vezes 7, é porque é o que ele faz. Então a pessoa muitas vezes pisa na bola, peca e se arrepende. Ele perdoa. A pessoa no último minuto da vida dela, ele perdoa. Tem gente que fica assim, até hoje na internet, que absurdo, Guilherme de Paula, Paula não, como que é aquele que é? Pádua, agora é crente. Se ele matou, quantos assassinos? Eu já fui, o Rubão não sai do presídio, os irmãos, o André, pessoas lá com uma vida terrível, e se arrependeram e hoje estão servindo a Deus. Quantas pessoas tiveram coisas terríveis na vida e se arrependeram? Isso é graça, amém? A graça de Deus. Não importa o que a pessoa fez, ela se arrependeu, Deus perdoa, é o perdão de Deus. Né? Eu lembro muito do Chupeta. Chupeta foi um rapaz aqui na igreja, no começo da igreja, o Márcio. E o Márcio, ele teve problemas seríssimos na vida dele. A mãe dele ficava endemoniada, a casa era muito perturbada. Então ele teve uma vida que vocês não calculam o nível de vida que ele teve, de problema. E é lógico que aí foi para as drogas, aquela coisa tudo. E ele vinha para a igreja. Mas ele não aguentava e desviava. Ele vinha e desviava, ele vinha e desviava. Cada vez que ele desviava, ele foi ficando pior. A vida dele foi ficando mais degradada. Ele foi ficando pior.
Até que ele bateu num homem que estava com câncer. E os filhos do homem juraram ele de morte. Negócio mais ou menos assim. Aí, ele era marreteiro, ele saía de madrugada. Ele virou para a tia dele e disse assim: ô tia, eu posso dormir na sua casa? Porque se eu dormir na minha casa, eles vão me matar. Ele falou, pode. Ele tinha uma tia que morava 2 quarteirões da casa dele. Aí, ele virou para a tia dele e disse assim: eu não posso morrer. Se eu morrer, eu vou para o inferno, tia, com a vida que eu estou tendo. Olha, ele tinha consciência. E naquela noite, ele não usou drogas. Ele não usou drogas. Ele estava na casa da tia. E eu creio que ele deve ter orado. E aí, 4 horas da manhã, ele levanta e passa na casa dele para pegar a mala dele para viajar. E os caras, o pessoal estava escondido atrás de uma árvore. E pegaram ele e começaram a dar, como chama aquele ferro assim? Pé de cabra na cabeça dele. E ele corria gritando Jesus. E os caras dando pé de cabra na cabeça dele. E ele morreu. E eu creio que ele se arrependeu naquela última noite e que nos últimos minutos da vida dele, clamando por Jesus, ele foi salvo. Ah, mas ele foi terrível. Ele foi terrível. Mas também foi terrível a vida que ele teve e que lhe ofereceram. Ele não teve um lar normal, ele não teve uma família normal e ele sofreu muito. Ele era produto, resultado de uma família disfuncional. Mas eu creio que na infinita misericórdia de Deus, ele se arrependeu e está salvo. Amém? Essa é a graça de Deus. A graça de Deus. Agora preste atenção no que eu vou dizer. A graça de Deus não invalida princípios. A graça de Deus não cancela princípios. Você quer ser abençoado e bem-sucedido enquanto estiver sobre a face da terra? Cumpra princípios. Amém? A graça de Deus, não é porque você está na graça de Deus, que está tudo na bênção, entendeu? E que aí os princípios da palavra são cancelados. Não é assim que funciona. Aqui está dizendo o seguinte: não cesse de falar deste livro, de dia e de noite, tenha cuidado em fazer tudo que nele está escrito. Então, você vai ser próspero e bem-sucedido. Então, o que é princípio? O que é princípio? Princípio de vida, o que a Bíblia ensina. Paulo falou o seguinte: quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. É um princípio. Não é porque você vive na graça de Deus que esse princípio foi cancelado. Jesus falou, dai e dar-se-vos-á. Quem dá, recebe. Amém? Então, este é um princípio que, se você quer ser uma pessoa próspera financeiramente, você tem que cumprir. Não é porque você está na graça que este princípio foi cancelado. Este princípio, se você está na palavra, se você quer ser uma pessoa próspera, você tem que cumprir. Outro princípio: eduque a criança no caminho que ela deve andar. E até quando ela for velha, não se esquecerá dele. A vara da disciplina tira a estutícia do coração da criança. Não é porque você está na graça que você vai criar o filho de qualquer jeito e a graça de Deus vai transformar ele numa bênção. Tem gente que pira nisso. Acha que só porque está na graça, vai criar o filho de qualquer jeito e ele vai virar uma bênção. Vai virar um problema na sua vida. Você está na graça, mas implanta nos seus filhos o princípio da palavra. Educa os seus filhos segundo o princípio da palavra. Porque você pode estar na graça, cheio do Espírito Santo, vivendo dentro da igreja, mas se você educar os seus filhos fora do princípio da palavra de Deus, não espere boa coisa. Porque não vai dar certo. Você está me entendendo?
Você vive na graça de Deus, a tua esposa vive na graça de Deus, o casamento na graça. Mas se você não colocar os princípios que a Bíblia ensina sobre casamento na sua vida, no seu casamento, não vai funcionar. Você me entende? Que uma coisa é a graça de Deus, pela graça sois salvos, a graça de Deus te perdoa, a graça de Deus te restaura, te salva, pela graça sois salvos, mediante a fé, a graça de Deus enche teu coração. Se 1000 vezes você se arrepender, 1000 vezes Deus vai te perdoar. Se 1000 vezes Deus te perdoar, 1000 vezes Ele vai te restaurar. Só que veja bem, você constrói. Mas se você não coloca princípios, destrói. Aí você se arrepende. Aí começa tudo zero de novo. Então tem gente que fica construindo, destruindo, construindo, destruindo, construindo. O que Jesus falou? Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vier a tempestade, não vai ter problema, porque a casa não vai cair. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como aquele que construiu a casa sobre a areia. Vai vir a tempestade, a casa vai cair. Deus vai continuar amando aquela pessoa? Vai. Deus vai ajudar ela a reconstruir a casa? Vai. Mas se ela continuar construindo sobre a areia, toda tempestade vai cair. E a graça de Deus vai ajudar ela a reconstruir. Então tem gente que passa a vida inteira, derruba, constrói, derruba, constrói, derruba, constrói, derruba, constrói. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus, derruba, constrói. Mas ela nunca desfruta de algo grande, porque ela não coloca os princípios da palavra de Deus na prática na sua vida. A graça de Deus não invalida princípios. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó, só olha. E eu repito, a graça de Deus não invalida princípios. Amém? Então, se você quer ter uma vida financeira abençoada, aplica os princípios da palavra. A gente brinca muito, fala e é verdade. Você já viu o judeu pobre? Difícil, né? Porque eles têm uns princípios, né? Se você quer ter um casamento abençoado, aplica os princípios, né? Se você quer ter um negócio abençoado, aplica os princípios da palavra. A graça de Deus não vai fazer aquele negócio virar bênção na marra. Você está me entendendo? A Bíblia fala assim, quem bebe é amigo dos prazeres, em Provérbios 21, 17, né? Ou do azeite que gosta de comer demais, né? Vai ficar pobre. Então, quem gosta muito de prazer, quem gosta muito de beber, da bebida, vai ficar pobre. A Bíblia fala em vários versículos, eu peguei só um. A pessoa vai ficar pobre. Quem só pensa em comer e beber, nunca vai ganhar dinheiro, né? Aí não adianta, eu estou na graça, está na graça. Fica bebendo e pobre. Você me entende? Que a graça de Deus, ela é maravilhosa. E Jesus te perdoa 1000 vezes, se você se arrepender 1000 vezes. Ele restaura todas as vezes que fala assim, vamos começar do zero, meu filho, vamos começar do zero. Vamos começar de novo, vamos começar de novo. Vamos outra vez, porque Deus é amor. Ele te ama. Agora, se você quer ser abençoado nessa terra, e ter uma vida estruturada, e uma família estruturada, olha o conselho que Deus deu para Josué. Medita nesta palavra de dia e de noite, e tenha cuidado em fazer tudo quanto nela está escrito. Aí você vai ser próspero e bem-sucedido. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.